Capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a herdade que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou, e o trouxeram a Jerusalém, e morreu ali. Porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e a tomaram, e a feriram a fio da espada, e a cidade puseram a fogo. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, e no sul, e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, dantes o nome de Hebrom Quiriate-Arba, e feriram a Sesai, e a Aimã, e a Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir Quiriate-Sefer. E disse Calebe: Quem feria Quiriabe, a Quiriate-Sefer e a Tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou-a Otoniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento, saltando, e Calebe lhe disse: Que é o que tens? E ela lhe disse: Dai-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dai-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate. E totalmente a destruíram, e chamaram o nome desta cidade Orma. Tomou, pois, Judá a Gaza com o seu termo, e a Asquelon com o seu termo, e a Ecrom com o seu termo. E foi o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E deram Hebrom a Calebe, como Moisés o dissera, e dali expeliu os 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até ao dia de hoje. E subiu também a casa de José a Betel, e foi o Senhor com eles. E fez a casa de José espiar a Betel, e foi dantes o nome desta cidade Luz. E viram os espias um homem que saía da cidade, e lhe disseram: Ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de beneficência. E mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio da espada, porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem foi-se à terra dos heteus, e edificou uma cidade,
e chamou o seu nome Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Sean, nem dos lugares da sua jurisdição, nem a Taanac com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Ibleão com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Meguido com os lugares da sua jurisdição, e quiseram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. Tampouco expeliu Efraim os cananeus que habitavam em Gezer. Antes os cananeus habitavam no meio dele em Gezer. Tampouco expeliu Zebulon os moradores de Quitron, nem aos moradores de Naalol. Porém os cananeus habitavam no meio dele e foram tributários. Tampouco Aser expeliu os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, nem Alabe, nem a Cazibe, nem Helba, nem a Feca, nem Reobe. Porém, os asseritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expeliram. Tampouco Naphtali expeliu os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anat, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, lhes foram tributários moradores de Bet-Semes e os de Bet-Anat. E apertaram os amorreus, os filhos de Dan, até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Salabim. Porém, prevaleceu a mão da casa de José, e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim, e desde a penha, e dali para cima.